come now to my final lecture. Chegamos aqui à minha última palestra. I think it's the 17th time I've spoken in the last week. Essa é a 17ª vez que eu falo nessa semana que passou. So I'm probably as glad to reach the end as you are. Então eu estou tão feliz de chegar ao final quanto você. For my last talk, I want to talk about evangelicalism. E nessa última palestra eu vou falar sobre o evangelicalismo. I appreciate the need here for some definition. E eu entendo a necessidade de uma certa definição. The term evangelical is often used in a variety of ways. Esse termo evangelicalismo ele é usado de muitas formas diferentes. Sometimes it's used to embrace all of what we might call conservative Orthodox Protestantism. Às vezes ele é usado como um sinônimo de todos os protestantes conservadores ortodoxos. I want to use it in a more narrow sense tonight. Mas eu quero usá-lo de uma maneira mais estreita hoje. Really to refer to a trans-denominational movement. Eu quero falar acerca de um movimento interdenominacional. A trans-denominational movement that has, in many ways, spearheaded conservative Protestantism. É um movimento transdenominacional que levou adiante o conservadorismo protestante. Perhaps for several centuries. Perhaps for a number of centuries now. Talvez por muitos séculos. But whose time, I think, is coming to an end. Mas eu creio que a época do evangelicalismo está chegando ao fim. I also speak as somebody deeply indebted to evangelicalism. E eu falo isso sendo alguém que está em grande dívida com o evangelicalismo. I was converted to Christianity from a non-Christian home. Eu fui convertido ao cristianismo de um lar descrente. I didn't know any theology at all. Eu não conhecia nada de teologia. And the writers who most influenced me were all evangelical. E os autores que mais me influenciaram eram todos evangélicos. Most significant were George Whitefield. E os mais significantes, George Whitefield, the 18th century Methodist preacher. O pregador metodista do século XVIII. Martin Lloyd-Jones, the 20th century preacher, Welsh preacher based in London. O pregador galês em Londres, Martin Lloyd-Jones, no século XX. And James I. Packer. E James Packer. Packer's little book, God's Word, has completely changed my approach to the Bible. O livreto do Packer, chamado A Palavra de Deus, mudou completamente minha abordagem, meu entendimento das Escrituras. It was the first book I ever read on the doctrines of grace. Foi o primeiro livro que eu li sobre as doutrinas da graça. And I remember running across the university campus to tell a friend about it. E eu lembro de correr através do campus da universidade para falar disso para um amigo. Anyway, we come now to think about evangelicalism in broad terms. Vamos pensar então acerca do evangelicalismo em termos mais amplos. Scholars have debated how to define it. Os estudiosos debatem acerca de como definir o evangelicalismo. But perhaps the best definition is that provided by the British historian David Bebbington. Mas talvez a melhor definição seja a que deu o historiador inglês David Bennington. David Bebbington says evangelicalism has 4 characteristics. Ele diz que a igreja evangélica tem 4 características. It places a great emphasis upon the Bible. Ela coloca grande ênfase na Bíblia. For evangelicals, the Bible is the supreme authority of faith and practice. Para os evangélicos, a Bíblia é a maior autoridade de fé e prática. It's the unique revelation of God. É a revelação singular de Deus. And it has a determinative effect on their thinking and their living. E tem um efeito determinativo no pensamento e na vida do crente. This would distinguish evangelicals, for example, from Roman Catholics. Isso é algo que distingue, por exemplo, os evangélicos dos católicos romanos. Roman Catholics would place a great premium on church tradition. Os católicos romanos colocam grande ênfase na tradição da igreja. Evangelicals tend to be much more suspicious of church tradition. E os evangélicos tendem a ter maior suspeita acerca da história, da tradição da igreja. Focus more exclusively on the Bible. E se focarem mais exclusivamente na Bíblia. The second historic emphasis is that on the atonement. E a segunda ênfase histórica é na expiação. Central to evangelical understandings of God. É central para o entendimento dos evangélicos acerca de Deus. Of salvation. Da salvação. And of the way the individual comes to believe. E da maneira pela qual o indivíduo vem a crer. Is the cross of Christ. É a cruz de Cristo. Classic evangelicalism sees the cross of Christ in this way. E o evangelicalismo clássico vê a cruz de Cristo nessa posição. That God's wrath against sin is appeased by the death of the Son on the cross. Que a ira de Deus contra o pecado é aplacada na cruz sobre seu filho. Not that the Father and Son are in any way in opposition to each other. Não que o Pai esteja contra o Filho de maneira nenhuma. But the Father must punish sin in order for us to be forgiven. Mas o Pai precisa punir pecado para que sejamos perdoados. Third element of evangelicalism is this. O terceiro elemento é o seguinte: an emphasis on conversion. Uma ênfase na conversão. That the individual believer is to have a true existential faith. Que o crente individual tem que ter uma fé verdadeira existencial. And often this involves some kind of crisis experience. E isso, em geral, envolve uma experiência de crise.
or perhaps some period of time ou talvez um período de tempo, where the individual slowly but surely comes to faith in Christ. em que o indivíduo vagarosamente amadurece para uma fé em Cristo. And closely related to this, E muito próximo dessa ideia, David Babington sees the fourth mark as this. o David Babington vê a quarta marca como o seguinte: Evangelicalism tends to be very activist. o evangelicalismo, a igreja evangélica, tende a ser muito ativista. Evangelicals engage in evangelism. Eles se envolvem em evangelismo. And often, historically, they've also been involved in some progressive social causes. E historicamente também se envolveram em algumas causas sociais progressivas. For example, in Britain, the slave trade was brought to an end, Por exemplo, na Inglaterra, o tráfico de escravos foi levado ao fim, in part through the campaigning of evangelical Christians. parte por meio das campanhas feitas pelos cristãos evangélicos. So we have these four characteristics there. Então, essas quatro características: Emphasis on the Bible, ênfase na Bíblia, emphasis on the atonement, ênfase na expiação, emphasis on conversion, ênfase na conversão and emphasis on activist evangelism. e ênfase num evangelismo ativista. A couple of things that we can infer from this. Algumas coisas que dá para inferir disso. First of all, evangelicalism is a trans-denominational phenomenon. Primeiro de tudo, a igreja evangélica é um fenômeno transdenominacional, That makes it somewhat difficult to define in greater detail. o que torna naturalmente algo difícil de definir em grande detalhe. Like so many words ending in ism, Como tantas palavras que terminam em ismo, it is easier to spot people who belong to the group than to define the group. é mais fácil ver quem pertence ao grupo do que exatamente definir o que é o grupo. It is easier to spot a socialist, for example, Por exemplo, é mais fácil perceber quem é um socialista than to define socialism. do que definir socialismo. Same with evangelicalism. Mesma coisa com o evangelicalismo. Secondly, there's an emphasis on experience. Em segundo lugar, há uma ênfase na experiência. The centrality of conversion to evangelicalism A centralidade da experiência de conversão para a igreja evangélica means that evangelicals are not simply defined by what they believe, significa que os evangélicos não são simplesmente definidos pelo que eles creem, but also, in a sense, by what they've experienced. mas, num certo sentido, também pelo que eles experimentaram. These two aspects of evangelicalism raise problems. E esses dois aspectos da igreja evangélica levantam problemas. Let's think about the theological one first. Vamos pensar no problema teológico primeiro. Because evangelicalism is a trans-denominational movement, Porque a igreja evangélica é um movimento transdenominacional. when evangelicals come together and form organizations, Quando os evangélicos se unem em organizações formais, by definition, those organizations have broad statements of faith. por definição, essas organizações têm que ter definições de fé que são mínimas. Churches, by and large, certainly denominations, have sophisticated statements of faith. E por outro lado, as igrejas individuais, por definição, em geral, têm definições de fé mais sofisticadas, mais profundas. Evangelical organizations usually have fairly minimal statements of faith. Mas organizações evangélicas geralmente têm definições de fé muito mínimas. Often these statements of faith are fairly orthodox. Muitas vezes as suas declarações de fé são bem ortodoxas. They affirm Trinitarianism. Afirmam o trinitarianismo, They affirm penal substitutionary atonement. afirmam também a substituição da expiação em nosso favor. They affirm justification by faith. Afirmam a justificação pela fé. But here's the problem. Mas aqui está o problema. I want to argue that it is that Christian theology to be stable Mas o que eu argumento é que para que a teologia cristã seja estável, requires a certain level of complexity. é necessário que ela tenha um certo nível de complexidade. For the church to successfully preserve the gospel Para que a igreja tenha sucesso em preservar o evangelho and to transmit it to the next e generation, transmitir à próxima geração, minimal statements of faith are not enough. essas declarações mínimas de fé não são suficientes. Take, for example, penal substitutionary atonement. Pegue, por exemplo, a ideia da expiação penal substitutivo, sacrifício substitutivo de Cristo. It's a doctrine that most evangelicals would certainly once upon a time have affirmed. Essa é uma doutrina que, pelo menos em algum tempo na história, todos os evangélicos afirmaram. But that doctrine itself also requires that many other doctrines are true as well. Mas o que acontece é que essa doutrina, para ser verdadeira, requer que várias outras doutrinas também sejam verdadeiras. For example, Por exemplo, one has to believe in the incarnation. para alguém crer na substituição, tem que crer também na encarnação. Penal substitution makes no sense if Christ is not God and man.
A substituição penal de Cristo não faz sentido se Jesus não é Deus e homem. So one can't simply affirm penal substitution Então você não pode simplesmente afirmar a expiação de Cristo without really implicitly affirming the incarnation as well. sem implicitamente afirmar a encarnação também. It also assumes a certain understanding of God's holiness. E também isso assume uma certa compreensão da santidade de Deus. God is a holy God. Deus é um Deus santo The breach of his commands e a quebra dos seus mandamentos merits an infinite punishment. merecem punição infinita. So penal substitution stands in connection to a doctrine of God. Então a substituição penal está ligada à doutrina de Deus. It also implies an understanding of humanity. E também implica um entendimento do que é a humanidade. If Christ has become man, Se Cristo se torna homem, it implies that man is the one who is responsible to pay for sin. isso implica que o homem é aquele que é responsável para de alguma forma pagar pelo pecado. That requires, of course, that we understand that man is qualitatively different from the other animals. E isso exige o entendimento de que o ser humano é qualitativamente diferente de outros animais. That points us towards the question of origins, O que por consequência nos aponta para a questão da origem and also raises questions about the formal constitution of man. e que também levanta questões sobre qual é a constituição, o que é um ser humano. We would say we have to believe that man is made in God's image. Você teria que crer que o ser humano é feito à imagem de Deus. He's made to obey God's law, Ele é feito para obedecer a lei de Deus and he's responsible if he breaks God's e law. ele é responsável se ele quebra a lei de Deus. It also implies that the way to deal with sin E isso também implica que a maneira de lidar com o pecado is through punishment. é através de punição. That has implications for our understanding of God. Isso tem implicações para como a gente entende Deus It also implies a certain understanding of the Old Testament, e também traz em si um entendimento do Antigo Testamento. and crucially an understanding of how the Old Testament connects to the New E Testament. crucialmente o entendimento de como o Antigo e o Novo Testamento se conectam. So if one affirms penal substitution, Então, simplesmente para afirmar a substituição penal, one really has to affirm it within a complex of other doctrine. você tem que afirmá-la dentro de um complexo de várias outras doutrinas. And there are many Christian doctrines that are susceptible to this. E muitas doutrinas cristãs são suscetíveis à mesma coisa. This means that many evangelical organizations are ill-equipped to preserve the gospel. E o que isso significa é que muitas das organizações evangélicas não estão adequadamente equipadas para preservar o evangelho. A few years ago, this was highlighted by events in the American Evangelical Theological Society. Isso ficou claro em eventos recentes na Sociedade Teológica Evangélica nos Estados Unidos. The president of the society was a friend, Francis Beckwith. E o presidente dessa sociedade evangélica era um amigo dele, o Francis Beckwith, Frank converted to Roman Catholicism que se converteu ao catolicismo romano, while he was a member of the Evangelical Theological Society. embora fosse um membro da Sociedade Teológica Evangélica. And although he resigned from the society, Embora ele tenha entregado o cargo, he pointed out that nothing in the doctrinal basis of the society ele deixou claro para todo mundo que nada na declaração de fé daquela sociedade evangélica, could not be affirmed sincerely and in good faith by a Roman Catholic. que nada naquela declaração não podia ser afirmada com fé sincera por um católico romano. The society requires members to affirm the inerrancy of Scripture, Aquela sociedade evangélica exige que os membros afirmem a inerrância das Escrituras and the existence of God as Trinity. e a existência de Deus como Trindade. A Roman Catholic could affirm both of those. Qualquer católico romano pode afirmar essas duas coisas. So part of the problem of evangelicalism is this. Então, parte do problema com a igreja evangélica é esse. It produces coalitions with fairly minimal statements of faith. Ele tem coalizões com declarações muito pequenas, muito mínimas de fé. That in itself might not be overly problematic, E isso em si mesmo pode não ser tão problemático, except that very often people have a mentality that the evangelical organization is the most important thing. se não fosse pelo fato de que muitas vezes as pessoas têm a ideia errada de que a associação evangélica é a coisa mais importante. That is where their identity lies. Que é ali que está a identidade deles. That is where the real action takes place. Que é ali que a ação verdadeira acontece. So you have parachurch organizations that have supplanted the church, Então o que acontece é que organizações para-eclesiásticas suplantaram a igreja. which don't have the theological framework for doing the job of the church. E o problema é que essas organizações não têm o arcabouço teológico necessário para fazer o trabalho da igreja. The other aspect of evangelicalism I mentioned is this: E outro aspecto da igreja evangélica, do evangelicalismo que eu menciono é o seguinte: the emphasis on conversion. a ênfase na conversão. I'm somebody who was converted myself.
Eu mesmo fui convertido. I'm very sympathetic towards conversionist understandings of Christianity. Eu tenho um entendimento simpático à ideia da conversão no cristianismo. But a movement that defines itself partly doctrinally, Mas um movimento que se define parcialmente doutrinariamente, partly in terms of experience, e parcialmente em termos de experiência, is really bringing two different categories together. está trazendo categorias diferentes, juntando categorias diferentes. So there is always going to be a struggle as to which one is the more important. E sempre vai ter uma luta, um conflito sobre qual é mais importante. Is it the person who claims to have the doctrine, É a pessoa que diz que tem a doutrina or is it the person who's had the experience? ou a pessoa que diz que tem a experiência? A few years ago, I was at a theological colloquium, Eu estava num colóquio teológico alguns anos atrás and I was put into the evangelical discussion group. e me colocaram no grupo de discussão evangélica. And in this discussion group, there was somebody there who was a high Presbyterian, E naquele grupo tinha uma pessoa que era do alto presbiterianismo, an office bearer in the Orthodox Presbyterian Church, alguém que tem um ofício na igreja presbiteriana ortodoxa, who affirmed the Westminster Standards. que afirma os documentos de Westminster, There was also a theologian there, e havia também um teólogo por lá, somebody described as an evangelical theologian, que pode ser descrito como um teólogo evangélico, who's what we call an open theist. que é o que nós chamamos de um teísta aberto. He believes God is finite. Ele crê que Deus é finito, He believes that God does not have knowledge of the future. ele crê que Deus não conhece o futuro, He does not believe in penal substitutionary atonement. ele não crê na expiação substitutiva. The discussion between these two men got more and more heated. E a discussão entre esses dois homens começou a esquentar. Finally, the open theist said, E finalmente o teísta aberto disse, well, I've changed the names, but James, surely we both love Jesus. e ele está mudando o nome, mas o teísta aberto disse, James, pelo menos nós dois amamos a Jesus. Surely we can agree on that. Certamente a gente pode concordar nisso. And James responded as follows. E James respondeu assim, Yes, we do both love Jesus, sim, nós dois amamos a Jesus, but we don't actually agree on who he was mas a gente não concorda acerca de quem ele era or what he did. ou o que ele fez. The point was very pointed. E o ponto é muito claro. He was making the point that even though the two men were bound together by an aesthetic category, Que embora os dois homens estivessem unidos por uma categoria, they both had warm feelings towards Jesus. os dois tinham sentimentos quentinhos para com Jesus. There was no doctrinal agreement there at all. Não havia concordância doutrinária de maneira nenhuma. A movement built on such aesthetic experiences E um movimento construído sobre categorias, experiências estéticas, is inherently unstable. é algo que é inerentemente instável. I argued last night E ontem à noite eu argumentei that Paul points the church towards two things for the stability of doctrine: que Paulo explica que para a estabilidade da doutrina duas coisas são necessárias: a form of sound words, um padrão de sã doutrina, a confession or a catechism, ou seja, uma confissão, um catecismo, and an institutional structure, e uma instituição estruturada the appointment of elders. pela escolha de presbíteros. I think the time has come E eu acho que chegou a hora. where we need to think less about parachurch A organization, gente tem que parar de pensar menos em organizações para-eclesiásticas focus on reforming the church in the light of Paul's advice and instructions. e focar em reformar a igreja à luz do que Paulo ensina e instrui. Of course, some people will respond as follows. E é claro, algumas pessoas dão a seguinte resposta: The problem with elaborate confessions is this: o problema com confissões elaboradas é o seguinte, they draw boundary lines and they exclude people. eles fazem limites e com isso excluem pessoas. We need to take that criticism seriously. E a gente tem que levar a sério essa crítica. Certainly, I grew up in Europe. Eu cresci na Europa. Europe the 20th century in Europe was a century where exclusion did terrible things. E você deve saber que o século XX na Europa é um século onde a ideia de exclusão causou coisas terríveis. In 1915, there was the Armenian genocide. Em 1915 foi o genocídio dos armênios. In the Second World War, there was the Holocaust. Na Segunda Guerra Mundial, o Holocausto. In the 1990s, there were the terrible conflicts in the Balkans. E nos anos 90, os terríveis conflitos nos Balcãs. We could expand and look at the world in general. E a gente poderia expandir isso para o mundo todo. You think of apartheid in South Africa, Pense no apartheid na África do Sul, racial and ethnic tension all over the world. Tensão racial e étnica em todo o mundo. There are good reasons for fearing exclusion. Tem razões boas para a gente ter medo dessa ideia de exclusão. The problem, of course, is that Paul wants certain
people excluded from the church. E é claro, o problema é que Paulo quer que algumas pessoas sejam excluídas da igreja. Paul sees that exclusion existing on two levels, or as a result of two different things. E Paulo vê que essa exclusão ela existe como resultado de duas coisas. There is exclusion for unethical behavior. Tem exclusão por causa do comportamento ético. Think of the situation in Corinth. Pensa na situação lá em Corinto. Man is sleeping with his father's wife. Um homem dormindo com a mulher do seu pai. Just as an aside on Corinth. É apenas uma parte em Corinto. Remember, of course, Corinth is a port city. Lembre-se que Corinto é uma cidade portuária. Port cities are remarkably immoral. E cidades portuárias são famosas por serem imorais. Prostitution usually thrives in port cities. Normalmente a prostituição é rampante em tais cidades. Paul, early in Corinthians, says that most of the people in the church were things that were not. E Paulo, no começo da carta, fala que a maioria das pessoas em Corinto eram pessoas que não eram. He's sort of saying that before they became Christians, they were the scum of the earth. Que antes de se tornarem cristãos eram a escória da terra. But we can assume that many of the people in the church in Corinth E a gente pode assumir que muitas das pessoas na igreja em Corinto came from sexually very damaged backgrounds. vieram de backgrounds certamente com grande dano sexual, complicações sexuais. The surprise about Corinth then is this. E o que é surpreendente acerca de Corinto é o seguinte: Not that there were sexual problems in the church, não que houvesse problemas sexuais na igreja, but that there was a church in Corinth in the first place. mas que tinha uma igreja em Corinto em primeiro lugar. The second element of exclusion for Paul is this. O segundo elemento, a causa para a exclusão de acordo com Paulo, é o seguinte: Departure from the true teaching. se alguém larga, se alguém abandona o verdadeiro ensino. In Romans 16, he mentions a couple of troublemakers. E em Romanos 16 ele menciona alguns agitadores. And he advises the Roman Christians to have nothing to do with them. E ele fala para os crentes em Roma para não se envolverem com essas pessoas. He says they are divisive people. Ele dizem que são gente divisiva. We live in a world where divisiveness often carries our minds in this direction. E a gente vive num mundo em que essa ideia de divisionismo leva a nossa mente nessa direção. The divisive person is the person who won't live and let live. A pessoa divisível é aquela que não vive nem deixa a gente viver, fazer o que a gente The quer. divisive person in the church is somebody who makes a point out of fine areas of doctrine. E a gente pensa que a pessoa divisiva na igreja é aquela que faz questão de lutar por alguns pontos bem delicados da doutrina. The doctrinal person is the divisive person. A gente pensa que a pessoa que enfatiza a doutrina é a pessoa He's divisiva. often the person using language of error and heresy in relation to others. Porque geralmente a pessoa que está falando acerca de erro, de heresia, esse tipo de coisa. Paul's characterization of divisiveness is somewhat different, however. Mas o que Paulo chama de divisivo é algo diferente. He says these men are divisive Ele diz que esses homens são divisivos because they have departed from the true teaching. porque eles largaram, deixaram de lado o verdadeiro ensino. In other words, these men are divisive Em outras palavras, esses homens são divisivos precisely because they aren't truly doctrinal. exatamente porque eles não seguem a doutrina verdadeira. So we need to be very well aware Então a gente tem que estar bem atento that when somebody says we need an elaborate confession, de que quando alguém diz que precisamos de uma confissão elaborada, and our instincts say elaborate confessions are always divisive, e a gente tende a pensar, confissões elaboradas são divisivas. that is not a particularly biblical attitude. Essa não é uma atitude bíblica. It is probably driven by the aesthetic sensibilities of the culture around us. Isso provavelmente é algo que está sendo levado para o nosso coração pelas sensibilidades estéticas da nossa cultura. The second reason why elaborate confessions are always under suspicion. E a segunda razão pela qual as confissões elaboradas a gente costuma suspeitar delas. We live in a world where there's great fear of institutions. A gente vive num mundo que tem grande medo de instituições. In many ways, we have good reason to be worried about institutions. E de várias maneiras há boas razões para ter medo de certas instituições. Politics seem to become increasingly corrupt as the years go by. À medida que o tempo passa, parece que a política fica cada vez mais corrupta. Recent history is full of examples of institutions doing bad things. E a história recente é cheia de exemplos de instituições fazendo mal. Governments, banks, police forces, armies. Governos, bancos, forças policiais, exércitos. Anywhere there is institutional power, we find corruption. Onde tem poder institucional, a gente vê corrupção. And so often that picture grips our minds. E muitas vezes essa ideia toma conta da nossa mente. So when we come to the church, we don't want institution in the church. Então, quando chega na igreja, a gente não quer instituição na igreja. If you have an eldership, they're going to be corrupt. Se você tem um presbiterato, você imagina que vão ser corruptos também. If one person has power or authority over another, they're going to manipulate them. E que se alguém tem
poder ou autoridade ele vai ser manipulador. These are legitimate concerns. Essas são preocupações legítimas. But we must remember that Paul's prescription was to appoint elders. Mas a gente tem que lembrar que a prescrição de Paulo foi justamente para ordenar presbíteros. And we must also remember that the abuse of an order E a gente tem que lembrar também que o abuso de uma ordenação does not mean that the order itself is bad. não significa que a ordem é errada ou má. That there are corrupt politicians E embora existam políticos corruptos, does not mean that God did not establish the civil não magistracy. significa que Deus não foi quem estabeleceu o magistrado civil. That there are corrupt armies Embora existam exércitos corruptos, does not mean that armies are not ideally established to protect the innocent. não significa que os exércitos não são idealmente construídos para proteger os inocentes. And just because there have been corrupt church leaders E só porque existem líderes corruptos de igrejas, does not mean that the principle of church leadership is itself corrupt. não significa que o princípio em si de liderança eclesiástica é algo corrupto. And as I mentioned last E night, como eu falei ontem à noite, one of the best ways of limiting the power of church leadership, uma das melhores maneiras de limitar o poder dos líderes da igreja, one of the best ways of making it accountable, uma das melhores formas de fazê-los prestar contas, is to have a clear public statement of faith é ter uma clara e pública declaração de fé, that precisely marks the limits of the elder's power. que precisamente marca quais são os limites do poder de um presbítero. A third reason why people are suspicious of elaborate confessions of faith, Uma terceira razão pela qual as pessoas têm essa suspeita contra confissões elaboradas, why they might prefer the more relaxed and minimal statements of evangelical organizations, preferindo as declarações mais relaxadas e minimalistas da igreja evangélica, is a fear of language. é um medo da linguagem. The last 30 or 40 years of literary theory Os últimos 30 ou 40 anos de teoria literária have highlighted again and again how language can be used to manipulate. têm sublinhado cada vez mais como a língua pode ser usada para manipular, para dominar. In many ways, George Orwell was prophetic in 1984 Em muitas maneiras, George Orwell foi um profeta em 1984, when he talked about the concept of newspeak. quando ele falou acerca de Newspeak, you don't have to translate it, just o conceito de newspeak. this idea that language could be used by politicians to say the exact opposite of what it really meant. A ideia de que a linguagem pode ser usada pelos políticos para dizer o contrário do que eles realmente queriam dizer. Freedom is slavery. Liberdade se torna escravidão. The lie is truth. A verdade é mentira. What Orwell had in fiction Mas embora Orwell tenha falado isso em termos de ficção, has in some sense become a reality in the modern world. o que ele falou em termos de ficção se tornou realidade no mundo. Not merely in totalitarian regimes, Não apenas em regimes totalitários, but in democracies. mas também em democracia. Commercials that tell you that buying things will make you happy, Comerciais que dizem para você que comprar certas coisas vai te fazer feliz, knowing that they won't make you happy, sabendo que não vão te fazer feliz. simply make the manufacturer richer. Só vai fazer o empresário mais rico. We're all used to politicians promising big A gente está acostumado a políticos prometerem grandes coisas, with no intention of delivering. sabendo que não tem nenhuma intenção de cumprir. All of these things work to make us suspicious of language, Todas essas coisas fazem que a gente tenha uma suspeita acerca da linguagem, to make us suspicious of claims to truth, suspeitos de qualquer ideia de verdade. and therefore suspicious of things like confessions. E, claro, por consequência, suspeitos acerca de coisas como confissões. So the mentality is this: Então a mentalidade é a seguinte: the more minimal the confession, quanto mais mínima a declaração de fé, and the more we stress relationships and e experience, quanto mais a gente enfatizar relacionamentos e experiência, the more authentic our Christianity will be. mais autêntico vai ser o nosso cristianismo. It's very unbiblical. Mas isso é completamente não bíblico. When you look at Scripture, Quando a gente olha para as Escrituras, what marks God out more than anything else? What distinguishes God from everything else? o que distingue Deus de todas as outras coisas? He is the one who speaks, Ele é aquele que fala, and He's the one who speaks first. e Ele é aquele que fala primeiro. God's speech is a mode of His presence. A palavra de Deus, o discurso de Deus é um modo da sua presença. It's powerful and creative. Ele é poderoso e criativo. Think of the narrative of creation. Pense na narrativa da criação. There is nothing but God. Não tem nada além de Deus. Then God speaks and there is something else. Então Deus fala e algo existe. And as we move through the Old Testament, E à medida que a gente avança no Antigo Testamento, we see that God has supreme confidence in human language a gente vê que Deus tem completa confiança na linguagem humana to communicate truths about Himself. para comunicar verdades acerca de si mesmo. The existence of the Bible itself witnesses to this. A própria existência da Bíblia é uma testemunha nesse sentido. It's full of words, not pictures. É cheia de palavras, não de imagens.
And the behavior he requires of people also reflects this. E mesmo o comportamento que ele exige das pessoas também reflete isso. Adam has to name the animals. Adão é chamado a dar nome aos animais. There's an interesting incident in Exodus 12. Tem um incidente interessante em Êxodo 12. The Lord is giving instructions on the Passover to the people of Israel. O Senhor está dando instruções acerca da Páscoa para o povo de Israel. He explained through Moses, he explains the ritual of the Passover meal. Ele, por meio de Moisés, explica qual é o ritual da refeição da Páscoa. And then he says this to the people of Israel. E ele diz o seguinte para o povo: There will come a time vai chegar um tempo when you'll have children. quando vocês vão ter filhos. And your children will have no memory of what's happening tonight. E os seus filhos não vão lembrar do que aconteceu essa noite. And this is what you must do to explain it to them. E isso é o que vocês têm que fazer para explicar para eles. What the Lord does not say at this point O que o Senhor não diz nesse ponto is simply repeat the ceremony é simplesmente repita a cerimônia, again and again, de novo e de novo, and slower, cada vez mais devagar, until finally they understand. até que finalmente eles entendam. It's a little bit like the English when we're abroad. É que nem nós ingleses quando estamos fora do país. And we're in a country like this where I don't know the language. Quando eu estou num país que nem aqui, que eu não sei a língua. And we think better than learning the language, E a gente pensa, melhor do que aprender a língua local, we simply speak to people slower and louder. é só falar mais devagar e mais alto. Sooner or later they will understand the E English. eventualmente eles vão entender inglês. The Lord does not say that. Não é isso que o Senhor fala para o pessoal fazer sobre a Páscoa. The Lord says to people, tell your children the story. O que ele fala, o Senhor fala para o povo: contem a história para suas crianças, Of how I brought the people out of Egypt. sobre como eu tirei o povo do Egito. Use words to communicate my Utilize truth. palavras para comunicar a minha verdade. Yes, there will be the ceremony, Sim, vai ter a cerimônia, but the ceremony needs words to explain it. mas a cerimônia exige palavras para explicar. Time and again in the Old Testament, the Lord acts E de novo, várias vezes o Senhor atua no Antigo Testamento and then explains his actions using words. e em seguida explica as suas palavras, as suas ações usando palavras. The Lord has supreme confidence O Senhor tem confiança plena that words are capable que as palavras são capazes of carrying divine truth. de carregar, de levar adiante a verdade divina. And that, I think, should feed into our understanding of confession. Isso tem que levar nosso entendimento We de should confissões. have no fear of words. A gente não precisa ter medo de palavras. Yes, words can be used manipulatively. Sim, palavras podem ser usadas para manipular. Words can be used ambiguously. Sim, palavras podem ser usadas ambiguamente. But here's the point. Mas aqui está o ponto. As I said earlier, Como eu disse antes, the more simple the statement of faith, quanto mais simples a declaração de fé, the more ambiguous the statements contained therein. mais ambiguidade ela contém dentro de si. Elaborate confessions of faith, Confissões mais elaboradas, elaborate statements of theology, declarações de teologia mais elaborados, are far less ambiguous than simple statements, são muito menos ambíguos do que declarações simples and are much less susceptible to manipulation. e menos suscetíveis a manipulações. It's profoundly counterintuitive to us. É profundamente contraintuitivo para a gente. We tend to think we live in a world which doesn't like precision, A gente tende a pensar que vivemos num mundo que não gosta de precisão, that doesn't like elaboration, que não gosta de elaboração, that feels that if you're elaborating a confession, que sente que se você está elaborando uma confissão, you're excluding people. você está excluindo as pessoas. I think if you're elaborating a confession, Mas eu acho que se você está elaborando a confissão, you're offering a clear and unambiguous statement of where you stand. você está oferecendo uma declaração clara e sem ambiguidade de o que é que você crê. And if you're worried about exclusion, E se você está preocupado com exclusão, remember what I said last night. lembra que eu falei ontem à noite. There is a distinction between members and office bearers. Tem uma distinção entre ser um membro e ser um oficial. Nobody is excluded from the church because they cannot subscribe to the Westminster Standards. Ninguém é excluído da igreja porque não pode subscrever a confissão de fé de But Westminster. they must be excluded from the church Mas eles têm que ser excluídos da igreja. if they do not say with their mouths that Jesus is Lord Se eles não conseguem dizer, proclamar com sua boca que Jesus Cristo é Senhor, and believe in their heart Sim, that God raised him from the dead. que Deus o ressuscitou dos mortos. I'm going to close by just highlighting two particular areas. Eu quero terminar falando com mais cuidado de duas áreas. Areas where I think evangelical confessional Christianity will come under particular pressure in the next decade. Áreas que eu acho que a igreja evangélica vai sofrer pressão nas próximas décadas. And where I think only an elaborate confession of faith E eu acho que apenas uma confissão de fé elaborada will allow the church to truly stand firm. vai permitir que a igreja de fato permaneça firme. The first is homosexuality. A primeira área é a homossexualidade. I grew up in the 70s and 80s, Eu cresci nos anos 70 e 80.
Everybody knew homosexuality was wrong. Todo mundo sabia que o homossexualismo era errado. Most of us knew it was wrong, but for the wrong reasons. A maioria de nós achava que era errado, mas pelas razões erradas. We were bigots, Nós éramos prejudiced. nós tínhamos preconceito, nós éramos preconceituosos. There was a coincidence between our position and that of the Bible, Havia uma coincidência entre a nossa posição e a posição bíblica, which made it easy when we were converted o que foi algo fácil quando a gente foi convertido, to accept the Bible's teaching on homosexuality. aceitar o que a Bíblia falava sobre homossexualidade. The world is very different today. Mas hoje o mundo é diferente. The world my children grew up in is very, very different. O mundo em que meus filhos estão crescendo é muito diferente. For them, homosexuality is something natural in the culture. Para eles, o homossexualismo é algo natural na cultura. It's in the sitcoms and the soap operas. Está nos seriados de TV, nas novelas. The culture is moving strongly in that direction. E a cultura está indo fortemente nessa direção. And the interesting thing is, E a coisa interessante é, this is not occurring because Christians have lost any argument. isso não está acontecendo porque os cristãos perderam a discussão, o debate. There's never been any argument in the first place. Nunca teve debate para começar. Opposition to homosexuality has simply been made distasteful by the culture. A cultura simplesmente fez a ideia de oposição ao homossexualismo algo que não é bonito, algo errado. It is very hard to stand against the flow of a culture. É muito difícil se levantar contra o fluxo de uma cultura. I want to be regarded as an enlightened and likable person. Porque afinal eu quero que as pessoas pensem em mim como alguém iluminado, como uma pessoa amável. The Bible's teaching on homosexuality will prevent that from happening. E o ensino da Bíblia sobre a homossexualidade vai impedir que isso aconteça. The time is coming and is coming quickly. O tempo está chegando e chegando depressa, When those who hold to the Bible's position em que aqueles que creem na posição bíblica will be regarded as bigoted, as prejudiced, vão ser chamados de pessoas preconceituosas, homofóbicos, as seja, no better than racists. e um termo que vai se tornar tão ruim quanto racista. In that kind of climate, Nesse tipo de clima cultural, one needs to have arguments. alguém precisa ter argumentos, One needs to have a firm foundation on which to stand. você precisa ter uma fundação firme onde ficar de pé, To stand firmly on the issue of homosexuality, para resistir com firmeza à questão da homossexualidade. one needs to have an authority. Você precisa ter uma autoridade. And that requires that one has a doctrine of Scripture. Isso exige que você tenha uma doutrina das Escrituras. Not a simple one-line statement that says the Bible is authoritative. Não só uma linha que diz a Bíblia é autoritativa. Lots of people believe the Bible is Muita authoritative gente crê que a Bíblia é and autoritativa disagree on everything that it e says. discorda em tudo que ela diz. There is a great Dutch phrase, Tem uma grande frase holandesa: every heretic has his text. todo herege tem sua passagem bíblica. So an understanding of biblical authority Então, o entendimento de uma autoridade bíblica, merely in the abstract simplesmente abstrata, will not suffice for the challenges that are to come. não vai ser suficiente para os desafios que estão surgindo. It needs to be connected to an understanding of inspiration, Tem que estar conectado a um entendimento de inspiração, an understanding of God, um entendimento de quem Deus é, an understanding of human nature, um entendimento da natureza humana, both as created and fallen, tanto quanto no seu aspecto criado quanto no seu aspecto caído, an understanding of the saving work of um Christ, entendimento da obra salvífica de Cristo, an understanding of the work of the Holy Spirit um entendimento da obra do Espírito Santo in creation, in recreation, na criação e na recriação, and in redemption accomplished and applied. e na redenção cumprida e aplicada. The era when a church with a doctrinal basis of 4, 5, 6, 7 points E o problema de igrejas em que a declaração de fé tem 4, 5 ou 6 pontos, could hope to stand firm against the tidal wave of anti-Christian culture. ninguém que crê nessas declarações tão simples pode ter esperança de resistir ao tsunami da contracultura. This has gone. Isso já era. Biblical theology Teologia bíblica needs to be built in an elaborate way tem que ser construída de uma maneira elaborada in order to answer the most challenging questions of our day and generation. para responder às perguntas mais desafiadoras dessa geração. This brings me back to my second lecture yesterday. Isso me traz de volta à segunda palestra de ontem. How is the gospel to be preserved for the next generation? Como é que o evangelho é preservado para a próxima geração? Can it be done through parachurch organizations? Ele não pode ser feito por meio de organizações para-eclesiásticas. I don't think so. Não pode ser. These organizations do not have the structures of accountability Essas organizações não têm as estruturas de prestação de contas that Paul himself teaches as necessary for the preservation of the gospel. que o próprio Paulo nos ensina que é necessária para a preservação do evangelho. Secondly, these organizations have minimal statements of faith. Em segundo lugar, essas organizações para-eclesiásticas têm declarações de fé mínimas. And
as I've tried to argue tonight, E como tentei argumentar hoje à noite, everything in a minimal statement of faith tudo numa declaração mínima is inherently unstable, é inerentemente instável, because Christian theology is, in its very essence, elaborate. porque a teologia cristã, em sua própria essência, é algo bem elaborado. So I would commend to you my final point. Então, aqui está meu último ponto. I would commend to you the church. Eu recomendo a igreja para The vocês. church as Paul sees it. A igreja como Paulo a vê. A church that is not led by exceptional men, A igreja que não é liderada por homens excepcionais, but by reliable, honourable men, mas por homens confiáveis e honrados, men who are of good reputation, homens de boa reputação, within the church and without, dentro e fora da igreja, men who are competent to teach, homens competentes para ensinar and also men who hold to a form of sound words. e homens também que seguem, que subscrevem uma forma de sã doutrina. And for those words to be sound, E para que essa doutrina seja sã, they have to go well beyond Romans 10. tem que ir além de Romanos 10. They have to take into account Tem que levar em conta the whole counsel of God. todo o conselho de Deus. Thanks for listening so patiently. Obrigado por ouvir com paciência.